Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos por esta manhã. E cremos, ó Pai, na tua misericórdia, cremos na tua graça, cremos na manifestação do teu amor a favor das nossas vidas. E que nesta manhã, nessas ministrações que estamos recebendo, nós possamos, ó Pai, crescer, possamos entender a rota que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor tem um caminho, que é o próprio Cristo, dividido nessas festas, para que nós acessemos ao Senhor. Próprio Cristo, ó Pai amado, se manifestando em cada uma delas, para que nós tenhamos acesso àquilo que o Senhor tem para nós nessa terra. Que em nome de Jesus, Pai, possamos entender, possamos absorver, possamos crer essa manifestação de Cristo, esse caminhar de Cristo nessas festas, para chegarmos ao lugar que o Senhor tem para nós. Em Sim. nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Vamos continuar hoje falando a respeito do tempo eterno do Senhor e os propósitos, da coerência de Deus ao marcar os tempos eternos. Não é? Nós queremos acessar esses tempos eternos e temos entendido, amado, que evidentemente há uma resistência muito forte daquilo que o Senhor está trazendo para nós como um lugar de descanso, um lugar de caminhar conforme Cristo está caminhando. Cristo se manifesta em todas as coisas. Tudo diante dos olhos do Senhor é vivo. Porque se nós olharmos ali no Salmo 150, o Senhor dá ordem para todas aquelas coisas que ele lista no Salmo 150 para louvá-lo. Algo que é morto não pode louvar ao Senhor. Vamos pegar aqui só para nós termos um entendimento do que nós estamos falando. Porque às vezes falando, pastora, mas você está falando que os demônios moram na Lua? Você está falando que determinadas coisas estão no sol? Bom dia, irmã Leidiane, com muita alegria. Glória a Deus. Então, você está falando, sim, estou falando isso. E se nós estudarmos com a mente, não uma mente desatenta e uma mente passiva, mas se orarmos ao Espírito Santo de Deus e falarmos, Senhor, isso é teu, ele vai poder trazer clareza para nós. Um dos maiores problemas que temos, amados, é com o nosso orgulho. Não é? Por quê? Porque normalmente nós achamos que a revelação que temos, ela é completa. Ah, não, eu já sei tudo, já está completa. E nós, se nós tivermos um pouco de humildade no nosso coração, nós olharemos para o céu e veremos que não dá para ter toda a revelação de quem é Deus e como ele opera, simplesmente olhando para o céu, porque tudo é muito grande. E o Senhor fala mesmo lá no livro de Eclesiastes que às vezes alguém demora um tempo para descobrir alguns segredos, mas quando ele está para descobrir, às vezes é recolhido, porque não dá tempo de saber tudo. Então, nós precisaríamos andar com o coração manso e humilde na presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que o manso, ele herda a terra. Sabe por que ele herda a terra? Porque ele pode ser ensinado. A terra não se vence com sabedoria humana. Aquilo que acontece na terra não se vence com o conhecimento humano, não se vence com aquilo que aprendemos na escola, mas se vence com a revelação e a sabedoria do Senhor. E para sermos ensináveis, o nosso coração precisa estar tratado na mansidão. Eu não estou falando na passividade, de engolir qualquer coisa, mas um coração que nós falamos para Deus, Deus, isso procede de ti, então eu também quero aprender, eu também quero obter, para que a minha vida seja de governo na terra. Eu quero herdar a terra, porque a terra e tudo que nela há, passado pela cruz, tem coisas a nos oferecer. Mas nós, às vezes, desconsideramos aquilo que a palavra de Deus fala e nós nos fechamos na nossa caixinha de sapato, no nosso mundinho religioso, colocamos Jesus ali dentro e achamos que já temos toda a revelação do Cristo vivo. E precisamos de uma reflexão humilde diante do Senhor, nos aquietarmos em sua presença e falarmos, Senhor, tu és muito grande mesmo, eu quero aprender mais de ti. Então, aqui no Salmo 150, está falando, aleluia, louvai ao Senhor no seu santuário, no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus feitos poderosos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai ao som de trombetas, louvai-o com saltério, com harpa, com adufes e danças, louvai com instrumento de corda e com flauta, louvai com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes, todo
O ser que respira, louve ao Senhor. Mas, na verdade, eu queria falar desse aqui, que fala da manifestação de toda a terra, louvando o Senhor. Eu achei que era o Salmo 150, é o Salmo 148. Olha que fala. Louvai-o ao Senhor do alto céu das alturas, louvai-o todos os seus anjos. Então, anjo, nós sabemos que está vivo. Louvai-o as legiões celestes, louvai o sol e lua, as estrelas, o céu dos céus, as águas que estão acima do firmamento, pois ele mandou e foram criados, estabeleceu para sempre. Então, aqui, ele continua falando, louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos, abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos, que ele executam a palavra. Como eles podem executar a palavra se eles não estiverem vivos? Então, amados, o Deus tem mais para oferecer para nós. Com uma mente que tem desejo, que anela pelas revelações de Deus, nós entrarmos na presença do Senhor e pedirmos, Senhor, não deixe que eu entre em confusão, mas eu quero aprender as tuas profundidades. E, como temos falado, existem muitos perigos nesse caminho de descobrirmos ao nosso Deus. Existem, sim, muitos caminhos de perigo, porque o adversário vai querer nos levar para os ambientes de engano. Mas se nós pedirmos para o Senhor, tivermos uma liderança a qual nós acessamos para pedir confirmação das revelações que temos, se nós fizermos vários testes daquilo que estamos aprendendo, se olharmos a funcionalidade daquilo que está sendo chegado à nossa vida, nós veremos se aquela palavra é real ou não. Se nós provarmos os espíritos, como o Senhor nos dá mandamento para provar, aí nós veremos se aquele ensino procede do Senhor ou não. Aquilo que a palavra de Deus prega, amados, ela tem uma aplicabilidade. O apóstolo falava isso bastante quando eu estava começando com ele. Ele falava, doutrina bíblica que não é aplicável é filosofia. E filosofia não traz mudança. Era essa a base do que ele falava, não com essas palavras, mas a base do que ele falava era isso. Então, se você entra em algo e não tem mudança na sua vida, não tem um resultado que seja vivo diante de Deus, é só uma filosofia, não é? E, logicamente, o adversário tem entrado nisso. Ele falou, vou produzir resultados e, assim, pelo resultado, eu também posso enganá-los. Por isso que também temos que provar os espíritos, saber de onde procede isso que estamos falando. Então, amados, em nome de Jesus, meu conselho hoje, estava conversando com uma irmã amada e eu estava falando a respeito das virtudes de Cristo. Ele fala assim, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. E se nós linkarmos com as bem-aventuranças, nós vamos ver ali as características. O Senhor fala bem-aventurado o humilde e bem-aventurado o manso. Para cada um deles há uma recompensa. Para o humilde, há a recompensa de herdar o reino dos céus. E para o manso, herdar o reino da terra. Então, se nós formos humildes, pobres de espírito, reconhecendo que não podemos salvar a nós mesmos, nós obteremos o reino dos céus. Entraremos no reino do céu, porque o nosso coração tem a humildade, é uma expressão do coração. Não é? E se nós andarmos em mansidão, se formos ensináveis, se mantermos o nosso coração tratável, corrigível, um coração onde Deus fala, e nós podemos falar para ele, então tá, eu vou ver, vou checar, não vou ficar na minha sabedoria, sabe o que acontecerá conosco, nós herdaremos a terra para o governo. Então, esse é o meu conselho hoje, porque estamos tratando de um assunto extremamente difícil de aceitar, que é justamente o tempo da eternidade. O tempo da eternidade é um tempo que nos faz governar no segundo céus e na terra. E, às vezes, isso para nós fica meio esotérico, fica meio místico. Mas observe, se aquilo que está sendo trazido pelas nossas bocas, pelo o material postado, tem a centralidade de Cristo, se aponta para Cristo, se o nome de Cristo está sendo iluminado no nosso meio, se o Cristo crucificado está sendo exaltado no nosso meio, então confie que o Senhor está trabalhando a nosso favor. Amém? Em nome de Jesus. Tenha sempre esse cuidado de pedir para Deus testificar no teu espírito de onde vem essa palavra, e tenha um espírito aberto, não fechado, em nome de Jesus. Amém?
eu vou falar por mim, né, pela minha linha de raciocínio. Eu creio que essas coisas, a grande resistência que a gente tem, quando eu tinha essa resistência, é justamente não precisa tudo isso. Eu creio que até o esotérico, o místico, ele não nos assusta tanto, até para a nossa cultura. Mas o que mais nos assusta dentro da igreja evangélica, depois de convertidos, é justamente essa parte. Não é muito exagero, não dá para simplificar, não dá para ser mais fácil, mas na verdade Deus está simplificando. Nós estamos complicando. Então, na verdade, Deus está trazendo um ambiente que torna propício um acesso àquilo que Cristo fez, para nós estarmos caminhando nisso. E nós, então, complicamos achando que as festas, ou que toda essa manifestação de Deus aí, dentro do tempo e estações, é muita complicação, é muita invencionice, é muita coisa desnecessária. E aí nós vamos cair justamente naquele ponto que a pastora falou da soberba, da arrogância, de já sei tudo, já tá bom o que eu sei. Só que a gente é tão ignorante, né? No meu caso, falando do meu caso, já tá bom o que eu sei, e aí de repente eu tenho que passar a vergonha com 50 e poucos anos de alguém falar para mim assim, já tá bom o que você sabe, mas você é inoperante, você não reina em nada. Então, olha que vergonha, depois de quase 30 anos de evangelho, você ouvir da boca de alguém em 30 segundos que você é um inoperante, você é um inútil naquilo que você crê e pratica. Então, na verdade, eu tive que ser quebrado, moído por resistência àquilo que Deus queria colocar na minha vida para funcionar há muito tempo atrás. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, passei uma vergonha. Por que que você passou vergonha? Porque você se expôs a um ambiente. Porque você não respeitou limites, você não teve educação, você não ouviu a voz de Deus, você quis fazer o que você quis, aonde você quis. Aí vai passar vergonha. Aí vai ser repreendido, aí vai ser exposto aquilo que você está fazendo. Mas nos bastidores, Deus está tentando há muito tempo nos poupar da vergonha. Sim. Então eu fui nos bastidores dentro da minha casa por anos e anos e anos e anos ministrado. Ó, mas o que que eu fui decidindo? Não, não, não. Aí depois passar vergonha. Ainda que Deus teve muita misericórdia de mim, que passou minha vergonha, eu, Joser, minha esposa e mais um apóstolo, que estava acompanhando o apóstolo Joser. Nós estávamos em 4 ali, mas para mim era uma multidão. Deus teve misericórdia de estar 4 pessoas, e uma delas a minha esposa. Mas para mim, a vergonha que eu passei era uma multidão. Então, essa vergonha que você passa, que eu passo por resistência, por não ouvir a voz de Deus, por querer ser muito arrogante, muito sábio aos teus próprios olhos, daquilo que você tem, daquilo que você sabe, daquilo que você é, isso está te matando. Porque Deus está falando, ó, tem outra rota para você, tem outra coisa para você, dentro da palavra. O evangelho é mais, tem um corpo funcionando. Você mutila o corpo. Você só acessa o corpo aquilo que você quer acessar. Tem mais coisa aí. E eu ficava, não tem, não preciso, não vai, deixa que eu se viro. Aí depois passa vergonha. Então, para mim, as festas, ela vem fazer o quê? Vem apresentar um Cristo em cada uma das festas, de uma forma aonde vai falar assim, ó, esse é o caminho. Aí estende um pedaço de Cristo. Esse é o caminho, até nós chegarmos lá. Porque nós temos que entender que a nossa identidade foi roubada. O tempo da escravidão, nós ficamos sem identidade. Aquele povo lá no Egito, eles não tinham identidade. Que identidade que eles tinham do céu? Eles ficaram 400 e poucos anos escravizados. Que identidade eles tinham? Que cultura eles tinham? E quando eles saem de lá e começam a entrar nas coisas, naquilo que Deus estava apresentando para eles, o que Deus estava fazendo? Estabelecendo uma cultura para um povo que não tinha identidade. Eu preciso estabelecer a minha identidade em vocês. Eu preciso estabelecer uma nova cultura em vocês. Festeje isso. Faça essa prática. Entre para esse lugar. Quando eu me perdi aqui na parte do comércio, eu me vi uma vez, com 50 e poucos anos de novo, quando eu abri a minha carteira e eu peguei um cartão de débito de uma poupança que eu pedi para o meu filho abrir para mim, e eu peguei um cartão da minha esposa na minha carteira,
para comprar algo no mercado. Eu não tinha um cartão no meu nome. Sabe por quê? Porque eu perdi a identidade. O pecado faz com que nós percamos a identidade. A escravidão faz com que nós percamos a identidade. Você fica sem identidade. Então, na minha carteira, um homem de 50 e poucos anos com um cartão, uma poupança que o filho fez o favor de abrir para pôr algum dinheiro lá e poder passar um cartão de débito, e um cartão da esposa que o nome dela estava ali. Porque o meu nome, eu tinha me perdido tanto na minha identidade, eu tinha feito tanta besteira que Deus teve que acabar comigo. Então, um CNPJ que eu tinha aberto em 18 de dezembro de 1991, que era o que eu usei quando eu abri o mercado em 2011, então eu tinha um CNPJ bom, até por isso eu tinha tanto crédito, eram 20 anos, né? Subentende-se que é uma empresa de sucesso, faz 20 anos que está aberta. Então, no documento, mas eu perdi, até esse CNPJ teve que ser encerrado. Depois de 24, 25 anos, encerra esse CNPJ. 67-394-213-0001-16. Não existe mais. Acabou. Juízo de Deus por rebeldia, por desobediência, por achar que eu sabia mais que Deus. Aí eu perco a identidade. Cancela o CNPJ dele, senão ele vai fazer mais besteira ainda. Cancela o nome dele, tira o cartão dele, porque Deus tinha me dado um crédito da terra, do céu. E eu acessei um crédito da terra. E quando eu acesso o crédito da terra, eu perco o crédito do céu. E depois, quando acaba isso, eu fico sem o crédito do céu naquele momento e sem o da terra. Então, eu saí daquela jornada sem absolutamente nada. Então, não tinha, eu caí num lugar, fiquei perdido. Porque quem não tem identidade está perdido. Se achar alguém para a rua, que a pessoa fala, onde você mora? Não sei. Documento, não tenho. Quem você é? Seu nome. Não tem identidade, não sei, não tem destino, não tem onde levar, não tem família. Você perde tudo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Um andarilho espiritual, um mendigo espiritual, sem nome, sem identidade, sem uma, uma referência, sem nada. Então, as festas vêm para justamente devolver isso. Fala, tem identidade de novo. Volte ou aprenda a ter identidade, como era para aquele povo. Então Deus vai apresentando as festas. Deus vai apresentando o Cristo ali nas festas. Ó, aqui morreu, ressuscitou, aqui vai fazer isso, aqui vai estar, aqui nós vamos ficar numa tenda, aqui nós vamos, vai tocar um som, fica atento que tem uma manifestação para você. Aí daqui a pouco você vai se arrepender profundamente, na profundidade que você pecou nos seus pecados, vai se desvencilhar daquela cultura de escravidão, vai se desvencilhar porque eu preciso devolver a tua identidade. Mas como que eu devolvo a tua identidade numa cultura de escravidão? Você vai perder a identidade de novo. Se Deus assina embaixo da minha rebeldia naquela época, não é porque ele não é bom. É isso que a gente não entende muitas vezes. Mas Deus não é bom, ele é maravilhoso. Mas Deus não é meu pai, meu hiper pai. Mas ele não vai assinar embaixo das minhas rebeldias, desobediências e mimos, porque senão ele me mata. Então ele tira a minha identidade para me dar vida. Aleluia. Mas ele não vai me matar. Porque se ele me ajuda aqui, se ele faz eu pagar aquelas contas, eu vou falar, cara, é isso mesmo. Vamos abrir outro. Deus está comigo. E ele precisava falar, eu não estou com você. Inclusive, eu vou cancelar seu CNPJ de 23 anos. Eu não estou com você. Acabou. Agora você ultrapassou todos os limites. Porque esse CNPJ ele já tinha sido, numa crise que eu tive, eu pus todos os documentos num tambor, joguei álcool e botei fogo. Olha a diferença. Sabe o que aconteceu? Quando eu abri aqui o comércio, eu não tinha dinheiro nem para abrir uma MEI. Eu tive que ir na prefeitura, no meu primeiro almato, eu fui na prefeitura, eu conversei com o prefeito, falei assim, ó, tô recomeçando a minha vida, eu preciso de um ano para poder trabalhar, e o fiscal está indo lá, eu não tenho como abrir uma empresa. Eu vou pagar as taxas da prefeitura, as coisas que eu preciso pagar, mas eu não tenho como abrir uma empresa. Me dá um ano de carência. Ele ligou no jurídico na hora, o rapaz me deu um papel, que eu ficava lá, se passasse um fiscal, eu entregava o papel. Aí depois Deus levantou um irmão, falou assim, você não tinha uma empresa? Cadê essa empresa? Falei, irmão, essa empresa, eu joguei tudo no tambor, botei fogo nos livros, em tudo que eu tinha. Falei, misericórdia. Você lembra o CNPJ? Eu falei, lembro. Falou, vou resgatar para você.
não vou cobrar nada. E ele resgatou, ele deu um trampo. Meu irmão Murilo mora aqui em Dortina ainda, está aposentado já. Ele deu um trampo porque eu estava encaixado, eu tinha identidade. E Deus falou para mim assim: eu vou resgatar tua empresa. Você jogou no lixo, você ficou triste, você ficou abatido, estava decepcionado, mas agora você se posicionou, vou resgatar a tua empresa. E levantou uma pessoa capaz, que foi em todos os órgãos, e foi resgatando, 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 trouxe, colocou assim: tá aqui, irmão, todos os documentos. Foi pagando as taxas, arrumando, ajeitando. Depois de um parcelamento de imposto, ele fez para mim, eu paguei, foi indo. Então, ele restabeleceu a minha empresa. Deus fez isso através da vida do irmão Murilo. Graças a Deus por isso, que Deus o abençoe. Só que quando eu me perco, então Deus fala assim: Tó, sua empresa é de 91, você vai precisar dela. Vou resgatar a tua identidade. Você ficou escravizado? Voltou? Está com o pai? Está entendendo? Está na rota? Está em Cristo? Devolva a identidade. Quando eu perco, quando eu me perco, tira a identidade. Então, se você está sem identidade, pastor, estou nessa situação, que você perdeu a identidade, você precisa das festas. Você precisa pegar o caminho profético que Deus deixou através dessas festas. Cristo, 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 até você sair da mentalidade escrava. Até você se arrepender e se limpar dos teus pecados na profundidade que você pecou. Até você ser restaurado a ponto de falar assim: opa, agora eu restauro a tua identidade. Mas como eu não tenho dinheiro, tem um Murilo para você. Aleluia. Deus tem um irmão para. Deus tem um jeito de alcançar a tua vida. Eu não tinha condição. O prazo de um ano que eu tinha perdido para o prefeito estava vencendo. Mas Deus fez acontecer. Então não se preocupe agora, pastor, mas não vai adiantar nada, porque mesmo que eu entrar nas festas, eu não tenho dinheiro para isso, não tenho condição para aquilo. Ontem a irmã Geni estava pregando e nós falamos algo a respeito disso. De Davi com Golias, de Jael lá com Cícera. O que a irmã Geni falou? Ela usou o que ela tinha habilidade para usar, uma estaca e um martelo. E pôs na cabeça daquele cara e mandou ele para o Beleléu. O que você tem? É isso que Deus vai usar. Então, nós falamos depois no final: saia da atmosfera. Ah, se eu tivesse. Pastor, se eu tivesse condição, eu ia recomeçar o ministério. Se eu tivesse condição, eu ia recomeçar a minha empresa. O que você tem? Recomece com o que você tem. Coloque esse pouco para funcionar, que Deus vai fazer as coisas fluírem a partir desse pouco. Recomece. Só creia que Deus pode trazer de volta a tua identidade. E em Cristo, dentro desse ambiente, recomece. Tenha ousadia. O que eu tenho? Uma pedra e uma funda para um gigante? 5 pedras e uma funda para um gigante? Estou dentro, porque eu sei quem vai operar. Aleluia. Eu tenho uma estaca e um martelo? Deita aqui. Você quer água? Vou te dar leite. Vou pôr o inimigo para dormir. Não vou te despertar, não. Não vou revigorar a tua força com água, é leite. Para te acalmar. Porque eu sei, eu tenho um projeto já na minha mente. Eu tenho uma estaca e tenho um martelo. Meu adversário vai acabar hoje. Meu adversário vai cair por terra hoje. Acabou. Parou. Então entre, continue nessas festas, crendo nisso. O Senhor vai restaurar a minha identidade. Ainda que eu tenha um martelo e uma estaca. E ainda que eu seja uma mulher. E ainda que eu tenha que quebrar alguns princípios, no sentido do que a irmã Geni pregou ontem, que ela não poderia ter posto um homem dentro da tenda dela, mas tinha um propósito para aquilo. Deus a respaldou para aquilo, porque Deus estava fazendo assim, uma rota, uma saída para o povo de Deus, através de alguém que teve ousadia. Se aquele homem não caísse naquela mão, ele não teria morrido. Então Deus precisou levar o adversário dentro de um lugar, permitir que aquilo acontecesse, para que ela pudesse executar juízo. Então, creia que Deus tem uma estratégia, uma saída para você e para mim. De alguma forma, Deus vai levantar uma Jael para matar os nossos adversários. De alguma forma, Deus vai levantar, ou a tua vida mesmo vai ser essa Jael ou esse Davi, para matar esse adversário. Com o que você tem na mão, acredite nisso. Glória a Eu Deus. quero desfrutar dessas festas. Jesus tem algo para mim, que eu posso entrar ou que eu posso sair, independente do pouquinho que eu tiver.
Pastor, eu tenho tão pouca fé, eu tenho tão pouco entendimento, ou eu tenho... Entra nisso, faça com isso que você tem. Para do, se eu tivesse. E começa a pensar, eu tenho. Pastor, mas eu tenho, você tem, então vai. Honre a Deus. Dê valor. A minha esposa fala a respeito dos pequenos começos. Dê valor para um pequeno começo. Nós começamos esse projeto desse mercado, que depois eu me perdi. O que Deus fez foi maravilhoso. Qualquer dia eu vou contar o testemunho inteiro de como Deus opera do nada. Como Deus faz de R$ 5 de pimenta um negócio acontecer. Depois, qualquer dia, numa outra ocasião, a gente conta isso. Mas hoje, flua nas festas e retome a tua identidade. Você tem uma identidade. Você não está perdida. Você não morreu. Então, Aleluia. nessa identidade, através da visitação de Cristo, você vai fluir em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos perceberam um exemplo prático do que a falta de mansidão faz? Então, a falta de mansidão fez com que ele perdesse o reinado que ele tinha na terra. E a falta de humildade fez com que ele perdesse a identidade que ele tinha do filho protegido pela palavra no céu. Então, são coisas reais, é no nosso dia a dia, são escolhas diárias que nós teremos que fazer. Agora, dentro daquilo que estamos nos propondo a trazer nessa temporada, porque abrimos um espaço para tempos e estações, justamente porque o tempo e a estação são manifestados nas festas. Então, o que Deus está fazendo com a igreja, para esse povo que aqui está, é tirar a cultura gregoriana, a cultura da terra, a cultura do calendário que o adversário fez para mudar a lei, para mudar o tempo, para mudar as estações. Se nós pegarmos para estudar essa parte das mudanças que aconteceram, nós vemos que o homem, que a igreja, não é? Sim, agora nós estamos no tempo de repouso. Hoje nós vamos falar um pouquinho do verão. Qual é o tempo do verão? E na segunda-feira queremos falar do tempo de repouso, que é esse tempo agora. Tem o repouso, mas há um confronto, há uma batalha, há uma guerra, que vem da onde? Do calendário gregoriano, não é? Então, o que Deus está fazendo? Ele está nos desintoxicando da cultura do mundo. É isso que Deus está fazendo. O problema é que nós queremos sair da escravidão, do pecado, mas não queremos deixar a cultura do pecado. E aí Deus vai falar, não, filho, eu preciso de tudo. Eu preciso que você saia do pecado, como o povo saiu do Egito, mas eu preciso tirar a cultura do Egito de dentro de você. Então, muitas vezes nós estamos nos ciclos de repetição porque a cultura do pecado não foi tirada de nós. Então, o ciclo de repetição acontece por quê? Porque mês a mês, de alguma maneira, nós estamos repetindo comportamentos, procedimentos, pensamentos, emoções, vontade. A alma ainda está cativa àquele tipo de cultura. Há uma regência, há um governo àquele tipo de cultura. Se nós pegarmos aqui a parte do verão, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que o verão ele tem uma característica própria. Qual é a característica do verão? É uma época de crescimento, de maturação, é uma época que daqui a pouco vamos colher. Então, ele vai ter o que o Cristo vivo vai estar fazendo. Veja que interessante. Depois, aqui eu coloquei qual a característica, não é? É a colheita do trigo, das frutas, crescimento, frutificação. Espiritualmente, a minha palavra faz com que vocês cresçam, que haja maturidade. Eu tire a deformidade de vocês, as falhas, os vazios. Essa é a característica do verão que Deus quer imprimir em nós. Então, quando Deus se levanta, Jesus se levanta para que nós vivamos a primavera, ele tem uma manifestação. Vão semear, vão permitir que uma espiga comece a se manifestar, vocês vão trabalhar nesse início que eu estou dando para vocês vão caminhar na Páscoa, no Pães Asmos e em Pentecostes, e eu vou fazer o quê? Uma confirmação do modo que o meu reino opera. O que é Pentecostes? A festa da palavra. O meu reino opera assim. Vocês não viverão, Moisés chegando com as 10 tábuas da lei. Olha, é assim que o nosso Deus quer que nós vivamos. Nós não somos um povo qualquer. Aí depois ele vem e estabelece Pentecostes, que é justamente outra manifestação. Vocês não são um povo qualquer, eu vou escrever na tábua do coração de vocês as minhas leis. Então, tudo isso nós vemos onde? Na primavera, onde começamos a manifestar agora o crescimento de algo que Deus está nos dando.
Aí, quando entra o verão, consolidação daquilo que aconteceu na primavera. Começamos a colher aquilo que nós plantamos. E quando está terminando o verão, nós vamos entrar no outono, que é o desfrute, que é como a irmã Geni colocou, o repouso, o descanso. Cristo se manifestou a nosso favor. Ele está conosco no campo. Veja aqui, ó, Tamuz, é o rebento, que é uma divindade, né? E que vai mostrar para nós que nós temos que decidir qual é o tipo de nascimento que nós queremos que aconteça na nossa vida. Tamuz, ele está ligado, associado a uma divindade, e também é uma idolatria, está ligado ao bezerro de ouro. Então, qual é a manifestação que nós vamos querer? Moisés descendo com as tábuas ou o bezerro de ouro que foi feito por Arão? O sacerdote que se corrompeu por aquilo que o povo desejava. Você, como sacerdote da sua igreja, eu, como sacerdotisa da minha igreja, eu vou precisar entender, eu dou o que o povo quer ou o que o povo precisa. Porque, às vezes, as pessoas, elas vêm e é um povo inteiro falando conosco. Você está errado. Moisés já morreu. Moisés se esqueceu de nós. O Deus que tirou a gente do Egito já esqueceu a gente, deixou a gente aqui para morrer no deserto. E aí nós, como pastores, estamos tão pressionados pelo povo, não é? Que nós podemos ceder ao desejo do povo e entramos naquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus, e é uma mentira, não é? Aí nós achamos que devemos agradar o povo. Irmão, irmã, não dilua o evangelho. A verdade é a verdade. Ah, mas eles vão embora. Ah, mas a primeira coisa que precisamos entender, as ovelhas não são nossas. É do Senhor, elas são do Senhor. As contas nós vamos acertar com Deus. Se ele nos deu uma ovelhinha que não levou as varadas na hora que ela precisava, Deus vai falar, por que você se omitiu? Por que você se fez tão passivo? Por que você não chama? Sim, como Saul, e vamos botar a culpa na ovelha depois. Né? As ovelhas, né? Elas quiseram que eu não sacrificasse essas coisas bonitas. Amado, sabe o que Deus está fazendo aqui? Ele está chacoalhando a nossa mentalidade de culto misto. O culto, ele é de acordo com a cultura que nós recebemos. Ele é um formador de cultura. Aquilo que cultuamos forma a cultura, a regência na nossa vida. Então, se nós cultuarmos ao povo e não a Deus, nós vamos ser manipulados pelo povo. Ele vai requerer o sacrifício. Ele vai nos governar. Ele vai falar o que ele quer. É um altar que foi levantado e o altar começa a requerer. E ele se torna responsável por nós. E aí vai ser liberado de acordo com o altar que eu mesmo ergui. Então, nós precisamos ter muito, muito cuidado. Esse é o tempo. É o tempo, amado, de um confronto. Sabe quem vai estar no confronto conosco? Lilith e Apolo, o Sol e a Lua. Quais signos são? Câncer e Leão. Qual é a manifestação deles real? Qual é o confronto que eu vou ter real? Eles vão enviar uma influência, já falei várias vezes, Jó, capítulo 38, que vai falar das influências que os céus, né, o segundo céu tem contra nós como igreja. E aí o que ele vai falar? O que Lilith faz? Lilith, ela traz loucura, deformidade, ela traz vampirismo, o sugar a alma da gente, sugar a energia da gente. Isso Lilith faz. Olha o nome, câncer. E é exatamente isso. Ela se transforma como uma deformidade dentro de nós. Ela não permite que aquilo que o nosso corpo, a nossa própria vida, deveria sentir de normal, ela traz deformidades e ela nos faz como uma aberração. Essa é a manifestação de Lilith. E aí nós vemos as deformidades chegando através daquilo que atinge o nosso corpo físico. Aí nós vemos pessoas com muitos defeitos físicos, e não vamos falar porque não é conveniente, porque às vezes vamos achar que estamos tendo preconceito falando que a pessoa está endemoniada. Nós estamos falando que é uma influência que muda até o nosso DNA. Mas nós, como igreja, não, eu já sei, isso não acontece, eu sou crente. Você é crente, mas você carrega um DNA de iniquidade. O seu DNA de iniquidade, ele foi extinto do teu espírito e em algumas áreas do teu espírito ainda, não foram todas. Foi levantado um lugar de comunhão e acesso ao Senhor dentro do teu espírito, mas tem muita coisa para limpar. Se assim não fora, Deus não permitiria que, por conta daquilo que aqueles homens não puderam produzir no deserto, Deus teve que ficar com eles lá no deserto, rodando no deserto, até que a própria incredulidade os matasse. Então, amados, não vamos confundir novo nascimento com santificação. Tem processos de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz assim, sede santo que eu sou santo. Então Deus falou, eu tiro vocês do Egito, agora eu preciso tirar as impurezas de vocês.
E Deus, por 2 anos, se eu não me engano, ele ficou gastando tempo com aquele povo para fazer o povo ser um exército. Para fazer aquele povo chegar ao lugar onde ele precisava chegar. Então, venham, me adorem. Eu vou mandar Moisés descer, mostrar as coisas para vocês. Eu vou mostrar como vocês vão marchar. Eu vou mostrar que vocês são um exército na minha presença. Deus fala de hostes de Israel. Hoste, amados, é um exército. E nós nos comportamos como menininhos, menininhas, cheios de medo. Porque desconfiamos do nosso Deus. E Deus está falando para nós, olha, nós vamos entrar em Yom Kippur. Só que o som das trombetas, aqui para nós, na nossa decisão ministerial, daquilo que recebemos da parte de Deus, nós vamos continuar anunciando as nossas pecaminosidades. Para que aquilo que é a cultura do pensamento, o trabalhar do ar, que é o lugar onde a potestade maligna de Satanás fica, é isso que nós estamos trabalhando, para tirar a cultura do pensamento. Se assim não for, a Paulo não teria deixado, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo não falaria isso em Romanos, capítulo 2. Não vos conformeis com Aion, com esse século, com o pensamento deles, com aquilo que esse mundo, que jaz no maligno, está oferecendo para você. Nossa, pastora, mas que radical, eu tenho que entrar no calendário de Deus, então, mas e as festas? Como que eu faço? Tenha sabedoria para a aplicação. Comece a falar para Deus, então tá bom, Senhor. O Senhor está... Porque essas festas que o Senhor nos dá são festas de redenção. Veja bem, o que Deus fez na vida do pastor Alexandre? Ele perdeu o CNPJ, ele perdeu o CPF, ele perdeu o cartão de crédito, ele perdeu tudo, não perdeu? Sabe o que Deus fez? Remiu o tempo. Em 2 anos, Deus remiu o tempo. Até a carta de motorista que ele tinha naquela época, que estava a bagunça que nós fizemos juntos, o que aconteceu? Ele perdeu também. Nós demos, negociamos lá de uma maneira muito doida, muito sem noção. Um carro que tínhamos foi parar na mão de um rapaz que tomou um monte de multa. Não éramos nós, o rapaz tomou, mas estava no nosso nome. E aí o que aconteceu? A carta dele foi apreendida. Só que quando chegou a hora dele renovar a carta dele, e nós com uma porção de viagem assim para fazer, o que o senhor fez? Nós fomos lá e puxamos. Não tem nada na sua carta, pode renovar. Nós ficamos boquiabertos. Alguma coisa mudou na lei, não importa, importa o que Deus fez. Nós já demos testemunho do imposto de 600 mil, caindo, também não sabemos o que aconteceu. Importa que um milagre aconteceu. Por quê? Porque Deus ele começou a trabalhar a mentalidade do meu esposo para sair daquela cultura religiosa que Satanás colocou na goela abaixo dele. Por conta de orgulho, por conta de soberba e por conta de falar, eu já sei tudo. Olha, amados, é tão sério isso. Palavra de Deus, livro de Oséias. Por não querer me conhecer, eu te rejeitei por ser sacerdote. E às vezes nós achamos, eu já sei. Você sabe, às vezes, um monte de letra, mas não sabe a intimidade do Senhor para levar aquilo que Deus quer que você carregue. Ei, você é um carregador da arca do Senhor. E isso manifesta aqui no mês do verão. Quem era um carregador de arca que seria levantado daqui a pouquinho? Quem era aquele que moveria os instrumentos dentro da casa do Senhor? O próprio Arão, o sumo sacerdote de Deus. Depois Deus estabeleceu quem verdadeiramente carregaria a arca, era a tribo de Coate, se eu não me engano. Então, o que aconteceu? Ele vai e se manifesta com falso sacerdócio, fazendo aquilo que o povo queria. Faz assim, bezerro de ouro, bezerro de ouro. Tira aí os penduricalhos de vocês. E aquele povo foi trazendo material. E quando Moisés chegou, amados, ele estava pacificado diante de Deus, mas quando ele chegou no meio daquela manifestação tão tenebrosa, e ele, como manso, não conseguiu ficar na mansidão, quebrou as tábuas. E é exatamente disso que Deus está falando, de sairmos deste lugar onde a caixinha de sapato que nós colocamos Deus, com aquilo que vem da cultura do passado, da cultura egípcia, da cultura mundana, Deus está falando para nós, vamos cuidar, tratar, vamos colocar à luz esse lugar? Vamos deixar que a minha palavra entre e se manifeste como um alvejante nessa sujeira toda? Então, amados, vamos falar mais um pouquinho aqui dos meses de verão. A atmosfera do verão é essa que eu já falei. Aí vem Tammuz, eu falei, é o nome da divindade. Agora, veja, a palavra da vida. Se aceitarmos a palavra da vida que Moisés foi trazendo, estamos frutificando em Deus por sua semente.
Só há dois governos, dois formadores de cultura, duas sementes que podem verdadeiramente ter potência. Ou a da morte, a desobediência, a árvore da vida, a árvore de Satanás, ou a árvore da vida de Deus, que é Jesus Cristo. Ou a semente de Cristo está em nós, ou manifestamos a semente de Satanás. Agora, a semente de Cristo quer verdadeiramente cada vez mais vencer a semente do dragão. E isso acontece no nosso novo nascimento do nosso espírito. Só que a cultura do dragão, que está na nossa alma, precisa ser arrancada. E é isso que às vezes não entendemos. Ah, eu já nasci de novo, está tudo pronto, já sou santo, já. Não, queridos, o Senhor fala outra coisa. Ele fala transformar-vos, ele fala o espírito da mente de vocês precisa ser modificado. Quem rege a mente de vocês, olha, desapega, despojando-vos de todo pecado que tenazmente vos assedia. Ele fala despojando-vos do velho homem. Despojar é arrancar aquilo com grande força, com violência. E nós achamos que Paulo está falando do quê, então? Achamos que Paulo está falando de algo que não está inerente a nós, algo que não está. Ele fala, olha, há uma guerra do espírito contra a carne, eles militam entre si. Então, que evangelho estranho que é esse que já está tudo pronto? Que evangelho que é esse que Deus dá uma aprofundada na sua palavra e nós achamos que nós já sabemos tudo e fechamos a porta na cara de Deus e falamos, não preciso de você, eu já sei. Já estou pronto? O Senhor está falando, olha, haverá um confronto no verão. Vocês recebem algo, agora produzam segundo esse algo que eu estou trazendo. E aí depois, veja bem, quem é a tribo dessa época, dessa temporada? O confronto que eu falei, olha que coisa interessante. Olha o confronto. Lilith e Apolo que eu estava falando. Então vem a deformidade geracional, que é com loucura, e vem também um outro tipo de manifestação. A ira, a indignação, a fúria, falso Cristo. Esse é Apolo. Aquele que quer ser quem ele não é. O falso leão. Como Jesus se manifesta como leão da tribo de Judá, o adversário quer se manifestar como leão, mas ele não é leão. Só que o Senhor, ele dá um filho para Lia, e ela coloca o nome dele, eis um filho. É isso que Deus, nessa temporada, em Tammuz, ele levanta o Cristo vivo e fala, eis um filho, olhem para ele. Tudo que Deus faz para Lia, para ela poder entender que ela está diante de um Deus que está usando para trazer redenção ao povo de Deus através dos seus filhos, para que eles pudessem manifestar as várias nuances do Cristo vivo. Mas ela estava obcecada pelos seus próprios problemas e o seu mundo. Meu marido vai me amar, meu marido vai me amar, meu marido vai me amar. E ela não conseguiu participar do propósito eterno de Deus, olhando para os seus filhos e falando, esse é um presente de Deus para mim, como ele me ama, estou satisfeita no meu Deus. Então Deus estava dando para ela, Lia, quando você for falar, eis um filho, o Senhor vai enviar um filho. O Senhor vai enviar um primogênito que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse aqui é o meu filho e ele vai fazer parte do plano redentor do Senhor. Mas ela não consegue isso porque ela está cegada pelas suas próprias dores e feridas. Então, no mês onde há um rebento, Deus envia outro rebento, Rubem. E esse rebento é para ser colocado como aquele que aponta para o Cristo vivo, o primogênito de Deus. Aí depois, Ave. Ave significa pai. Nesse tempo, o pai está nos chamando à confirmação da sua paternidade. Olha que coisa interessante. Ele nos aceita como pai pela fé que temos em Cristo. Ele nos aceita, aliás, por filhos, pela fé que temos em Jesus Cristo. Mas nós o aceitamos como pai. Nós já tiramos aquela impressão do nosso espírito, do nosso pai que foi ruim, da figura masculina que nós tivemos, que foi muito ruim. Será que nós não confundimos a paternidade de Deus com o abandono, com descaso? Eu mesmo confundimos. O Senhor não me ama, porque olha o que eu passei. Eu confundi sofrimento com propósito, problemas com propósito, perseguições com propósito, por abandono e falta de paternidade de Deus. Então, eu olhei para Deus e o recusei como meu pai, porque eu também tive uma figura masculina e a figura do meu pai era muito ruim. Muito, me traumatizou demais a figura do meu pai. Então, eu não conseguia olhar Deus como pai. Então, qual é a atmosfera? Deus se manifesta como ave, como pai. E qual é a atmosfera do mundo que nós vamos ver? Dia dos Pais. O que nós achamos que está acontecendo nesse dia? Será que nós achamos que o adversário está querendo que nós tenhamos o Deus verdadeiro como pai? Ou ele está querendo que a gente pegue simplesmente algo que é dessa terra e nós manifestemos e falamos, ai, irmã, é só um dia que eu estou celebrando o meu pai. Mas será que bem nesse dia? Que altar está por trás do Dia dos Pais?
É esse tipo de coisa que o Senhor vai querer questionar. Aí depois, amados, que nós vemos aqui. Qual é a tribo? A tribo do mês de Ave é Simeão, ouvido. Ouvido. Não é interessante que Deus queira que nós ouçamos que Ele é nosso Pai? Eu acho muito interessante. Deus deixar uma tribo que tem por esse nome, ouvido. Mas esse jovem Simeão, ele entra tanto num lugar de rebelião à voz do pai, que quer guardar toda a família, porque aconteceu uma desonra. A irmã deles, Diná, foi desonrada por um rapaz da cidade de Siquém. E aí, ele, Simeão, mais Levi, na fúria deles ali, não, a nossa irmã foi tratada como prostituta. O pai havia dado uma ordem, o pai tinha feito uma aliança, o pai deu a palavra. Aí os filhos, por conta da ira, da indignação, foram lá e extirparam. Esse Simeão foi lá e acabaram com até aquela tribo e acabaram com o poder da palavra profética de Jacó. E sabe o que aconteceu, amados? Essa tribo ficou sem herança. Quando não ouvimos a voz do Pai e entramos num lugar verdadeiramente de ira, num lugar onde nós pegamos as informações e fazemos comércio das informações, seja por conta das nossas próprias iniquidades ou da cobiça que há no nosso coração, nós vamos desonrar o nosso pai, a ponto do pai não liberar bênção para ele. Deus, o pai dele, Jacó, liberou maldição para ele. Você não terá nada da minha parte, porquanto você desonrou. Eu não vou habitar com você. Mesmo onde Deus é pai, o adversário se levanta para pegar um dos filhos de Jacó para desonrá-lo. Eu digo não a época do acontecimento, mas a característica do mês. Ele traz lá aquela impressão dentro do coração. Aquele que o deveria ouvir para obediência se transforma em alguém que perdeu a sua herança no Senhor. Veja que nem Moisés conseguiu resgatar Simeão. Nem Moisés, amados. E Moisés era um resgatador das maldições de Jacó. Rubem, por exemplo, Moisés falou para ele, vive. Ele era sacerdote, ele cancelou aquilo que Rubem, o Jacó, enviou sobre a vida de Rubem. Ele falou, você, na sua força, você subiu ao meu leito, você me desonrou, então você não será o primogênito. Você vai morrer. E aí Moisés vem e levanta a sua mão e fala, você vive, Rubem. Ele revogou um decreto de morte. O sacerdote tem esse poder na presença de Deus, revoga decreto de morte. Então, nós vemos tudo isso num contexto de colheita, num contexto onde o Senhor falou, vocês vão frutificar, mas de acordo com o confronto que estamos tendo, podemos cair na cilada do adversário. Sabe onde Simeão vai ter redenção? Só quando Jesus nasce. Aí tem um homem lá chamado Simeão, ouvido. Ele fala assim, pode me recolher em paz, Senhor, Lucas capítulo 2, porque eu vi a salvação. Aleluia. Ali Deus resgata Simeão. Então, amado, o nosso Deus, ele está trabalhando, ele está mostrando na palavra dele que ele tem um propósito nas coisas. Como que ele ia fazer num emaranhado de nome, de meses, de tribo, de tempo, de estação? Como ele poderia trazer algo tão bem encaixado, tão maravilhosamente conectado para que nós pudéssemos nos levantar e falar, olha aqui, você não vai me enganar. O espírito da sedução, que é um espírito de Lilith, ela faz a manifestação dela de sedução para trazer deformidade, para trazer loucura. Ela trabalha contra o nosso espírito, esse tipo de manifestação. Aí depois, Elu, setembro, deriva de uma palavra que quer dizer colheita. Também, Elu é um acróstico. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eles fazem essa movimentação. Em setembro, outubro, que nós agora estamos nele. E aí o que vai acontecer? É um mês de introspecção, arrependimento, companheirismo e intimidade. Termina lá para o dia 21, 22 de setembro e começa, e agora vai começar a outra parte. Aí fala assim, é um mês de introspecção, arrependimento, companheirismo e intimidade. Já que o Senhor está no campo, porque é uma das manifestações do Senhor, é estar no campo. Agora, para que Deus estaria no campo? Eu creio que é uma representação de Salomão ali no livro de Cantares. Para que ele estaria tão acessível?
para que nós tenhamos intimidade com ele, porque a próxima manifestação, a próxima estação é a manifestação onde vamos ser alertados por Deus. Então, temos intimidade com ele para ouvir o som da sua voz. Olha como Deus vai puxando um fio de redenção, um fio de aplicabilidade da palavra. Tudo isso aqui é para ser aplicado, não é para ficar na nossa mente, no verão, vou fazer. Não, Deus está falando, aplique isso na sua vida. Aplique isso na sua vida, no seu dia a dia. Tenha essa sensibilidade do Espírito Santo te movendo. Ele está falando, a minha cruz é suficiente agora. No outono, quando for entrar, ele vai simplesmente falar para nós isso. A minha cruz é suficiente. Qual é o confronto agora de Elu? É Hermes e Temis, Virgem e Libra. Por quê? O que acontece? O comércio das informações continua em operação e ele é o destruidor de finanças, não é? E acusação, condenação, injustiça, coração mais pesado que uma pena na balança. O juízo maligno, caçadores de pecado não confessados. Então, olha a manifestação desse mês, onde Deus está no campo, onde Deus está encerrando o tempo da colheita. Então, o que Deus vai falar para nós, filha, agora que vocês estão entrando nisso, eu quero que vocês entendam que o juízo maligno vai começar. E eu quero que vocês entrem naquilo que eu preparei para vocês. Agora é a regência da balança. A deusa é Tênis. E ela vai querer entrar e arrancar tudo que não foi para a cruz. Uma das renúncias feitas pelo apóstolo Éder Gregório José Garrido no Provérbios, não é no da noite, não é no Yom Kippur, na meia-noite, é das 6 horas da manhã. A sexta renúncia falou exatamente das águas de destruição que estão chegando contra o povo de Deus, porque é a temporada. É a temporada de Satanás perseguir aqueles que não colocaram as coisas na balança de Deus. É o tempo do adversário pegar tudo aquilo que ficou de poeira e de cimento nos nossos pés e falar, lá, ó. E aí ele vai nos caçar. É por isso que Deus está nos dando essa temporada de arrependimento e de alerta. Ouça a minha voz. Então, aqui eu fiz um resumo do que é a colheita. No verão, eu começo colhendo o que Deus plantou. Palavra, Pentecoste, onde colhe a presença de Deus no meio do seu povo, através da palavra. Também eu voluntariamente me entrego a ele, como espiga cheia de grãos. Os frutos do Espírito. Porque a palavra está em mim, eu venço a loucura da sabedoria e da ira, da sabedoria humana e da ira humana. Não é? Aceito a paternidade de Deus, pois ele já me estabeleceu como meu pai. Eu sei que sou filho, porque lhe obedeço a palavra. E o seu DNA e essência cresceu em mim, tenho ouvido para ouvir, para neutralizar as frequências de desonra ao Pai, que é me levantar contra a voz que é liberada para fazer alianças de proteção à família inteira. Isso é muito sério. Um outro dia talvez preguemos sobre isso. Aí depois, de desonra ao Pai, da indignação, das informações malditas que me levam à precipitação. Eu fujo de contrariar a sua vontade, de sorte que ficaria sem herança, que é o que aconteceu com o Simeão. Ele é meu pai. Eu sou redimido quando vejo e digo, meus olhos viram a salvação. Aleluia! Eu recebi a minha colheita, ele está comigo no campo, mostrando-se acessível. Ele é meu e eu sou dele. Sei que posso me desviar das informações malignas e me adestrar para a guerra, que é a tribo de Gade, uma tribo guerreira. Uma tribo que enfrentava as coisas de uma maneira diferenciada e sobrenatural, porque foi a unção que Deus deu para ela. Aleluia! Sei que posso me conformar à identidade de meu Deus. Sou afortunado, sou parte da tropa, eu sou tropa. Quando precisar, Deus usa um homem só, se ele assim quiser. Então, no verão, eu colhi meu Deus, entrei em comunhão com ele, me tornei parte de um exército. E se ele quiser, em sua presença acessível, eu dou no meio de um batalhão. Eu salto muralhas e faço fugir os adversários em meio ao meu campo de letilhas. Uma pessoa só. Se Deus quiser, nós nos tornamos gaditas poderosas, ainda que solitários, na presença de Deus. Depois que tem um dos valentes de Davi, depois que ele ganha a batalha, os irmãos voltam. Não é?
Segunda-feira eu falo quem é, que eu não me lembro agora de cabeça. Mas tem um dos guerreiros de Davi que ficou sozinho na batalha. Matou muita gente. Muito adversário. Depois que ele vence a batalha, os irmãos voltam. Não é? Porque Deus faz assim conosco. Ele se levanta. Aleluia. E aqui, os adversários em meio. Eu salto muralhas e faço fugir aos adversários em meio ao meu campo de lentilha. Ele está comigo. Ele me colheu. Aleluia. E isso é o Samarma que fez isso, que segurou ali, é o mesmo que defendeu o campo de lentilha, não é? Glória a Deus por isso. Então, essa é a palavra do Senhor. Alegre-se nas estratégias de Deus. Deixa a sua estratégia de lado. Talvez ele seja só um pouco mais sábio do que nós. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos na reta final aí para a confirmação do encontro dos filhos, que vai ser dia 21, vai ser, na verdade, 22, 23, 24 de novembro. Mas pode entrar a partir do dia 21 às 5 da tarde e sair até na terça, dia 26. Então, você que não confirmou ainda, manda o nome, porque dia 9 nós vamos estar até meia-noite, quem confirmou, depois aí só o ano que vem. Amém? Então, não esqueça aí de mandar o nome para mim, para a pastora, para a gente Aleluia. poder estar montando aí. Dia 8 vai sair uma pré-lista, aí depois, dia 9, dia 10 sai a lista final e já era. Tá bom? Amém. A gente está mandando aí, segundo Samuel 23, se não me engano. Tá bom, obrigada, irmão. Deus abençoe. Aproveita aí o sábado e domingo para bate, para estar descansando, para estar meditando, para a gente poder estar fluindo nessas festas, no entendimento do Senhor, para não termos isso só como mais um ensino, mas termos isso como uma comida real aí para nós entrarmos e sairmos de ambientes, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, da minha parte está encerrado. Até segunda, 7h30. Amém. Deixa eu falar, Márcio. É outro, irmã, que eu queria. É esse aqui, ó. São esses os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basebete, filho de Taquenone, o principal dos três. Ele brandiu sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, e entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a espada, até a sua mão ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. É esse jovem aí, amém? Ficou lá, lutou sozinho, aí depois o povo voltou. Samar defendeu o campo de lentilha, amém? Glória a Deus, muito obrigada, irmã Jani. Deus te abençoe, Deus te guarde. Bom Shabat, que o Senhor nos guarde. Continue ouvindo o som da trombeta particular que Deus tem para você nessa temporada, em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, shalom. Shalom, Shabbat. Shalom. Shalom.